Capítulo 254 É verdade, eu sou um domador de bestas. Coruja Cinza trouxe 2 ajudantes no qual ambos chegaram ao 7º céu e eles eram, pelo menos, comparáveis a Shuzixuan ou ao Yuetian. Kijil parecia estar sozinho e ficou do outro lado enquanto sorria friamente. Havia também algumas pessoas de pé ao lado com olhos reluzentes. Neste momento, a atmosfera era extremamente tensa. Todo esse evento foi causado pelo jovem de cabelos azuis que veio de fora do país Grande Domo. Isso acontece com todos os caipiras e por ele possuir uma preciosa besta voadora e um gato inteligente, atraiu muito olhares curiosos e pessoas que querem roubá-lo. Todos pensavam que essa pessoa não tinha antecedentes e cultivo baixo, portanto, ele era um bom alvo. Zhao Feng não falou, mas sorriu para Liu Bu. De acordo com o acordo deles, os 3 da família Liu precisavam garantir sua segurança. Liu Bu queria usar métodos suaves para ajudar Liu Qingyu a obter o pequeno gato ladrão e era uma chance perfeita para ele fazer com que Zhao Feng lhe devesse uma agora. Senhores, este pequeno amigo aqui é um convidado da nossa família Liu da província da Névoa Negligente. Espero que todos me deem algum rosto. Liu Bu escaneou a multidão e lançou sua aura de meio passo do reino espiritual verdadeiro. Ele era como uma incomparável montanha. No país Grande Domo, havia uma técnica que poderia permitir que a força verdadeira se transformasse lentamente em Ki de meio passo do Ki espiritual verdadeiro e se tornasse mais como o Ki espiritual verdadeiro. Quanto maior for a porcentagem de Ki de meio passo do Ki espiritual verdadeiro convertido, mais poderoso era. De acordo com o conhecimento de Zhao Feng, os especialistas a meio passo do reino espiritual verdadeiro nos 13 países tinham apenas 10 a 20% de conversão. No entanto, no país Grande Domo, os especialistas no mesmo nível tinham de 20 a 30% de conversão, o que significa que eles eram 2 vezes mais poderosos em comparação com aqueles nos 13 países. A conversão era lenta, mas quanto mais convertido era, maior era a chance de avançar para o reino espiritual verdadeiro. Se alguém convertesse 90%, eles teriam pelo menos 50% de chances de alcançar o reino espiritual verdadeiro. Neste momento, quando Liu Bu lançou sua aura, as expressões do Coruja Cinza e companhia mudaram. 30 a 40% foram convertidos para o Ki de meio passo do Ki espiritual verdadeiro. Algumas pessoas entre a multidão respiraram friamente. A aura do meio passo do reino espiritual verdadeiro deixou os outros desconfortáveis. O Coruja Cinza e os 2 atrás dele começaram a respirar pesadamente e estavam cheios de cautela e hesitação. Se Liu Bu e companhia protegessem Zhao Feng, não tinham chances de vencer. A família Liu da província da Névoa Negligente é apenas uma pequena família ramificada. Não tem nada a ver com a família Liu principal. Uma voz fria soou do lado. Kijil com seus cabelos prateados estava em uma postura orgulhosa enquanto flutuava no ar. Uma camada de geada apareceu, fazendo com que a temperatura próxima caísse. A frieza fez com que a expressão de Liu Bu mudasse. As sobrancelhas de Liu Qingyu franziram quando ela circulou sua força verdadeira para se proteger. Lindong, o jovem de expressão fria, ficou pálido enquanto lutava para resistir. Kijil, tudo o que você precisa fazer é conter esse velho. Deixe o resto para nós e nós lhe daremos 40% dos lucros. O Coruja Cinza revelou uma expressão feliz. A força de Kijil era mais forte do que o esperado e foi capaz de resistir à aura de Liu Bu.
Zhao Feng pensou originalmente que o primeiro estava apenas mais ou menos a par com Kang Yuyi, mas, pela situação de agora, ele tinha a habilidade de ficar lado a lado com ela. Punho soberano do céu congelante. O punho de Kijio emitiu uma aura azul fria e uma gelada luz azul foi disparada em direção de Liu Bu e aos dois. Todos se esquivem. Liu Bu exclamou quando seu Ki de meio passo do Ki espiritual verdadeiro apareceu, formando uma palma de cor amarelo terra. Peng! A palma da mão atravessou o ataque de Kijio e esmagou-se contra ele. A figura de Kijio recuou ligeiramente quando ele se transformou em sombras frias que atacaram furiosamente em direção de Liu Bu. Este Kijio tem um poder incrível e sua ofensiva está perto de Kang Yuyi enquanto sua defesa é ainda mais forte. No geral, ele é mais forte do que Kang Yuyi se ela não compreende-se a semente de intenção da espada. Zhao Feng pensou consigo mesmo. Em termos de idade, Kijio tinha cerca de 4 a 5 anos de idade a mais do que Zhao Feng e Kang Yuyi. Depois que a semente de intenção da espada de Kang Yuyi se estabilizou, sua força aumentaria para um nível totalmente novo. Ataquem! Coruja Cinza gritou e liderou os dois ajudantes no sétimo céu em direção de Zhao Feng. A força de Liu Tingyou não era ruim e conseguiu lidar com um do sétimo céu sozinha. Lindong, no entanto, sentiu-se um pouco perturbado diante do outro no sétimo céu. Pirralho de cabelos azuis, se você entregar a andorinha azul de penas afiadas agora e cortar suas mãos e pés, considerarei deixar você viver. Um sorriso brutal apareceu no rosto do Coruja Cinza. Com Kijio bloqueando Liu Bu, os três no sétimo céu foram mais do que suficientes para enfrentar Zhao Feng e companhia. Então é assim. Estou disposto a dar a andorinha, mas não sei se você tem a capacidade para isso. Zhao Feng estendeu os braços e assobiou, ordenando que a andorinha azul de penas afiada descesse. O Coruja Cinza rapidamente parou. Mas no próximo instante, a andorinha se transformou em um borrão que era quase impossível vê-la quando a mesma se atirou em direção do Coruja Cinza. Um corte sangrento foi deixado no ombro do Coruja Cinza. Se não fosse por ele ter se esquivado a tempo e se protegesse com a força verdadeira, ele teria sido cortado ao meio. As penas da andorinha eram extremamente finas, e acrescentando ao fato de que seu corpo era leve, era bom tanto para a velocidade como para ataque. Portanto, o Coruja Cinza foi ferido por este ataque furtivo. Desgraçado! Coruja Cinza rugiu e avançou na andorinha azul, tentando pegá-la. No entanto, a andorinha era uma besta no sétimo céu, cuja velocidade era de nível máximo. Seria tão simples vencê-la. Sob o controle de Zhao Feng, a andorinha azul de penas afiadas mergulhou pelo ar uma e outra vez e voou em rotas misteriosas, pressionando o Coruja Cinza. Os espectadores nas proximidades ficaram chocados quando começaram a discutir. Esse pirralho poderia ser um raro domador de bestas. Domador de bestas é uma profissão rara e muito bem-vinda no país Grande Domo. Neste momento, Zhao Feng foi o mais seguro dentro deste conflito. Tudo o que ele precisava fazer era usar sua energia mental para controlar a andorinha. A velocidade e a ofensiva da andorinha azul de penas afiadas são perfeitas. Sua fraqueza é a defesa, mas sob meu controle. Um sorriso apareceu nos lábios de Zhao Feng. O olho espiritual de Deus podia ver as falhas do Coruja Cinza, dando assim a vantagem à andorinha azul de penas afiadas. Do outro lado,
Liu Bu e Qizhou se enfrentavam enquanto observavam Liu Qingyu e companhia. Na realidade, ele havia se retido um pouco em ajudar Liu Qingyu e Lindong para dá-los chance de uma verdadeira experiência de batalha. Liu Qingyu não decepcionou, ela era inteligente e tinha grandes habilidades de batalha, ela conseguiu facilmente enfrentar alguém no sétimo céu e até ganhar uma leve vantagem. Quanto a Lindong, estava em um impasse, ele mal conseguiu assumir o adversário no sétimo céu, mas isso não foi considerado ruim. Contudo, o que o deixou mais surpreso foi Zhao Feng. Este jovem de cabelos azuis que veio de fora poderia usar sua besta voadora sozinha para suprimir o Coruja Cinza. Afinal, além de Qizhou, a força do Coruja Cinza era a mais forte. Isso é energia mental. Ele está usando uma técnica secreta para controlar a andorinha azul de penas afiadas. Poderia ser que ele é realmente um domador de bestas. Liu Bu podia sentir uma onda de energia mental emanando de Zhao Feng. Domador de bestas era uma ocupação rara que poderia transformar bestas selvagens em animais de estimação. Aqueles que tinham uma extraordinária energia mental tiveram uma grande vantagem nesse caminho. E na realidade, Zhao Feng teve muitas oportunidades de poder controlar a andorinha e terminar a luta, mas ele queria entender a força da família Liu. Miau, miau. O pequeno gato ladrão sentou-se em seu ombro e acenou com as patas, ele estava torcendo. Zhao Feng acenou com a cabeça e sorriu mansamente, quase aplaudindo. Essa cena fez com que o Coruja Cinza e companhia quase explodissem de raiva. Liu Bu ficou atordoado, parecia que o gato e o jovem apenas estavam assistindo a um show. Ha ha ha, o gatinho está torcendo por mim. Liu Qingyu ficou cheio de alegria e se esforçou ainda mais, forçando o oponente a recuar. Ela não viu a expressão brincalhona do gato ladrão. Foda-se esses dois. Eles estão apenas assistindo o show e não fazendo nada. Lindong estava furioso, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele já tinha uma opinião ruim de Zhao Feng. Ele mal conseguia aguentar a pessoa do sétimo céu. Se Zhao Feng o ajudasse, eles poderiam, pelo menos, mudar a situação. Mas os dois não mostraram nenhum sinal de participação. A batalha continuou por um tempo e Lindong não conseguiu aguentar. Já estava na hora. Liu Bu acenou com a cabeça e seu Qi a meio passo do Qi espiritual verdadeiro de repente subiu quando ele começou a contra-atacar. Afinal, ele era um ancião e 30 a 40% de sua força verdadeira tinha sido convertida para o Qi do meio passo do Qi espiritual verdadeiro. Ele imediatamente empurrou Qizhou para trás e ganhou a vantagem. No entanto, Qizhou era mais forte do que esperava e uma camada de armadura de gelo apareceu em seu corpo. Além disso, o poder de linhagem surgiu de Qizhou e a área próxima transformou-se em gelo. Merda, este Qizhou possui um poder de linhagem. Liu Bu ficou atordoado. A situação agora não era boa. Ele originalmente pensou que ele poderia controlar a situação facilmente, mas não esperava que Qizhou fosse tão problemático. Nesse momento, Zhao Feng acenou com a cabeça, pequeno gato ladrão, é hora de você brilhar. Miau, miau. O pequeno gato ladrão balançou a cabeça relutante. Antes que ele pudesse reagir, Zhao Feng o pegou por suas orelhas e o jogou em direção do Coruja Cinza. Que merda é essa? O Coruja Cinza que estava lutando contra a andorinha azul viu que o pequeno gato ladrão foi jogado em sua direção como uma bola.
Uma luz fria brilhou em seus olhos quando ele atacou em direção do pequeno gato ladrão. Chua! O gato de repente desapareceu de sua visão. Antes que ele pudesse reagir, uma garra de gato havia pousado em sua garganta. Plup! A garganta do coruja cinza foi cortada e sangue escorria no chão. Miau, miau. O pequeno gato ladrão reapareceu. Este gato pode se tornar invisível. Este gato é extremamente astuto. Ele matou o coruja cinza em um movimento. As expressões dos espectadores nas proximidades mudaram. O pequeno gato ladrão obviamente não era um animal de estimação normal. Depois que o coruja cinza foi morto, a batalha mudou. Kiju olhou profundamente para Zhao Feng antes de fugir. Liu Bu soltou um suspiro e limpou o suor frio. Ele quase não conseguiu controlar a situação naquele momento. Seus olhos logo se voltaram para Zhao Feng e disseram com cautela: posso perguntar a esse pequeno amigo, você, por acaso, é um raro domador de bestas? Domador de bestas? Zhao Feng podia sentir a expectativa e respeito nos olhos de Liu Bu. Sim, isso mesmo. Eu sou um domador de bestas. Zhao Feng pensou um pouco, então ele balançou a cabeça em reconhecimento.